Olá, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula falando um pouquinho sobre o átomo. Nós vamos estudar as partículas atômicas que compõem o átomo e também vamos falar sobre a formação de íons. Vamos relembrar que átomo é a menor partícula que compõe a matéria, até o momento. O átomo é constituído do núcleo e ao redor nós temos a eletrosfera. Então, de acordo com Rutherford e Niels Bohr, o átomo tem duas partes. As partículas atômicas são as partículas que fazem parte do átomo. Vamos começar falando do núcleo. No núcleo, nós temos as partículas positivas, que vão receber o nome de prótons, e as partículas neutras, que recebem o nome de nêutrons. Os nêutrons estão lá dentro do núcleo para manter os prótons o mais afastado possível, para que não haja repulsão e que não haja uma instabilidade, senão o núcleo do átomo poderia explodir. Ao redor, nas camadas, que nós já vimos, que são os níveis de energia, então na eletrosfera, nós temos as partículas negativas do átomo, e elas recebem o nome de elétrons. Portanto, nós vamos trabalhar sempre com a nomenclatura específica, próton, nêutron e elétron. Das partículas, o elétron é o que tem a menor massa. E o próton e o nêutron são um pouco mais pesados. Eles têm massas muito próximas, muito parecidas. Mas observem que são valores bem pequenos. Olha só os nossos expoentes negativos. Então, nós temos 27 casas decimais ou 31 casas decimais. Para a gente começar a falar sobre o que compõe o átomo, nós vamos ver a tabela periódica. Então, aqui nós temos um exemplo de tabela periódica, onde estão todos os elementos. Hoje em dia, nós temos 118 elementos químicos, sendo uma parte deles metálica e uma parte ametálica. Geralmente, a tabela periódica nos traz 4 informações: o símbolo do elemento, o nome do elemento químico, o número atômico e o peso ou massa atômica. Então, aqui é só um exemplo de tabela. Cada tabela é montada de uma forma. Vamos ver como é que a gente trabalha com essas informações. Número atômico, que aparece na tabela. Aqui no nosso exemplo, o número atômico está representado na parte de cima, que seria o número 8. O número atômico nós vamos representar pela letra Z ou pela letra P. Toda vez que você ouvir falar número atômico, significa que é a quantidade de prótons que nós temos no núcleo. Então, o número atômico é o número de prótons. A massa atômica, que nós vamos abreviar pela letra A, que aqui no nosso exemplo está na parte de baixo, que é o número 16. A massa atômica é a soma de prótons e nêutrons. Então, é a massa do átomo. Então, a parte mais pesada do átomo está no núcleo. E nós vamos trabalhar com essas informações. Como é que a gente faz para calcular qualquer uma dessas 3 partículas? Existe uma fórmula, que é A igual a Z mais N. Então, a massa atômica, que é o A, é o número de prótons, que é o Z, mais o número de nêutrons. Quando nós não temos um número de nêutrons, porque geralmente na tabela nós temos somente o A e o Z, então nós vamos ter que fazer uma diferença, uma continha de menos. Então é só fazer a massa atômica menos o número atômico. E aí nós conseguimos encontrar o número de nêutrons. Vamos fazer um exemplo? Os átomos do elemento químico potássio apresentam número atômico igual a 19 e 20 nêutrons. Qual é a massa atômica do elemento potássio? Então, vamos interpretar. O que o exercício nos pede é a massa atômica. Ou seja, nós não temos o valor do A. E ele nos dá como informação o número atômico do elemento, que vale 19. Número atômico é o Z, então eu vou colocar ele na parte de baixo. E ele me dá o número de nêutrons, que eu vou colocar aqui no meio. Então, para calcular a massa atômica, é só nós somarmos o Z mais
o N. Então, o número atômico do elemento, a massa atômica do elemento potássio é igual a 39. Vamos fazer mais um exemplo? O átomo de um elemento químico tem número atômico igual a 42 e massa atômica 95. Qual é o seu número de nêutrons? Esse exemplo é um pouquinho diferente do anterior, mas vamos ver o que ele nos pede. Ele está pedindo o número de nêutrons, ou seja, nós não temos o N. E aí, quais informações ele nos dá? Ele fala que o número atômico é 42, ou seja, o Z vale 42 e a massa atômica vale 95. Como eu representei aqui na imagem, massa atômica em cima, número atômico embaixo. Quem quiser escrever ao contrário, colocar o número atômico em cima e a massa atômica embaixo, também pode. Só toma cuidado para não se confundir. Então, vamos pensar aqui na nossa fórmula. O A, que é a massa atômica, já foi nos fornecido, que é 95. O Z, que é o número atômico, também nós temos, que vale 42. Portanto, nós temos que encontrar o valor de N. Essa ferramenta matemática nada mais é do que uma equação de primeiro grau. Então, nós temos que isolar a incógnita, que é a letra N, e deixar ela sozinha. Sendo assim, o 42 passa para o outro lado do sinal com a operação inversa. Portanto, N será igual a 95 menos 42. O resultado do número de nêutrons, então, será 53. Agora nós vamos falar sobre os íons, que também estão relacionados com as partículas atômicas. Então, primeira coisa, vocês sabem a diferença entre um átomo e um íon? Vamos ver quais são as definições. Átomo neutro é aquele que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, ele tem um equilíbrio de cargas. Ele tem cargas positivas e negativas em mesma quantidade. Por exemplo, um elemento que tenha 10 prótons e, ao mesmo tempo, 10 elétrons. Isso é átomo neutro. Íon é qualquer espécie que possui carga elétrica, seja carga positiva ou negativa. Então, ele tem uma diferença entre prótons e elétrons. Esses íons vão receber classificações diferentes. São dois íons, o cátion e o ânion. Vamos falar primeiro do cátion. O cátion é o íon positivo. O que acontece com ele? Ele tem mais prótons do que elétrons. Então, por isso que ele vai ter carga positiva. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. Notem que aqui nós temos o número atômico, que é 11, e aqui na parte de cima nós temos uma carga, que é o mais 1. Então, esse elemento ele não é neutro, ele tem carga elétrica. Quem ele é? Por ter carga positiva, ele é chamado de cátion. E ele é monovalente, porque a carga dele é mais 1. Então, o que nós temos? O número de prótons é o número atômico, portanto, o número de prótons será 11. Se ele tem carga mais, é porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então, como eu interpreto isso? Ele tem um elétron a menos em relação ao número de prótons. Portanto, ele terá 10 elétrons. Se nós fizermos mais 11 menos 10, o resultado será mais 1. Próton leva carga positiva, portanto, o sinal de mais. Elétron, por ser carga negativa, a gente coloca o sinal de menos. O outro íon que nós temos é o ânion. O ânion é um íon negativo. Então, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter mais elétrons do que prótons. Vamos ver mais um exemplo. Oxigênio. O número atômico dele é 8. E observa aqui a carga dele. Tem uma carga menos 2. É isso que indica que ele não é neutro. Por ter carga negativa, ele é chamado de ânion. Como são duas a mais, ele é chamado de ânion bivalente. Então, vamos ver aqui. O número atômico corresponde ao número de
prótons. Então, o número de prótons é 8. Nós nunca vamos mexer no número atômico. Então, o número de prótons é o que está lá na tabela periódica. Para descobrir o elétron, então significa que o elemento tem 2 elétrons a mais em relação ao número de prótons. Se nós sabemos que o número de prótons é 8, então ele terá 2 elétrons a mais, sendo 10. Se eu fizer a soma mais 8 menos 10, o resultado será menos 2. Vamos fazer alguns exemplos. O primeiro, qual é o número de elétrons de um cátion monovalente que possui número atômico 32? Então, vamos pensar em tudo que temos que resolver. Ele está pedindo o número de elétrons. Então, ele quer as cargas negativas. E ele afirma que trata-se de um cátion monovalente. E o número atômico é 32. Então, sabemos que é um cátion monovalente. Cátion, carga positiva, monovalente, 1. Então, a carga desse íon é mais 1. O número atômico eu vou colocar aqui embaixo, 32. Sendo assim, número atômico é o número de prótons. Então, o elemento possui 32 prótons. Por ele ser cátion, ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então, ele tem um elétron a menos em relação ao número de prótons. Portanto, o número de elétrons dele será 31. Vamos fazer mais um exemplo. Qual o número de elétrons de um ânion trivalente que possui número atômico 40? Vamos verificar as informações. Pergunta do exercício. Ele quer saber o número de elétrons, as cargas negativas. E ele afirmou que trata-se de um ânion trivalente. Ânion, carga menos. Trivalente, 3. Isso significa que esse elemento tem 3 elétrons a mais que o número de prótons. A outra informação que ele nos passa é o número atômico, que vale 40. E nós colocamos aqui embaixo. Então, nós sabemos que ele tem 40 prótons, que é o número atômico. E por ser ânion trivalente, ele terá 3 elétrons a mais que o número de prótons. Portanto, ele terá 43 elétrons. Vamos a mais um exemplo. Qual o número atômico de um ânion bivalente que possui 35 elétrons? Percebam que aqui a pergunta já é um pouquinho diferente. Os dois exemplos anteriores, nós tivemos como referência o número de prótons, que é o número atômico. Agora, aqui, ele está me dando o número de elétrons. Então, vamos pensar. Ele quer descobrir o número atômico e nos fala que é um ânion bivalente. Ânion, carga negativa. Bivalente, 2. Ou seja, esse elemento tem 2 elétrons a mais do que o número de prótons. Ou ele tem 2 prótons a menos em relação aos elétrons. Tudo vai depender de qual partícula ele me deu. Ele afirma que são 35 elétrons. Então, aqui já é ao contrário, ele está me dando as cargas negativas. Então, no total, ele tem 35 cargas negativas. Por ser ânion bivalente, significa então que ele terá 2 prótons a menos. Então, o valor de prótons vai ser 33. Se nós fizermos rapidamente o cálculo aqui, atribuindo o sinal de mais para o próton e menos para o elétron, então vai ficar mais 33 menos 35. O resultado será menos 2, que é a carga do ânion. Vamos fazer ainda mais um exemplo. Qual o número atômico de um cátion bivalente que possui 28 elétrons? Então vamos lá. Ele pede o número atômico, que é o Z, e é o número de prótons. E ele afirma que trata-se de um cátion bivalente. Se o elemento é um cátion, ele vai ter carga positiva, bivalente, 2. Então, a carga é mais 2. Isso significa que o elemento tem 2 prótons a mais que elétrons. Então, ele me falou que nós temos 28 elétrons. Então, ele já está afirmando que são 28 cargas negativas. Por ser um cátion, então ele terá
2 prótons a mais em relação ao número de elétrons. Então, 28 mais 2, o resultado é 30. Então, o número atômico desse elemento é 30. Ele possui 30 prótons. Existem várias formas de resolver esses exercícios, por isso nós temos que entender cada conceito e anotar as informações para conseguir resolver de uma forma mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada!